Estamos de volta, mais um tema para debate por aqui. Te conto que a bancada do PT, partido de Lula, voltou a incentivar o mote Congresso Inimigo do Povo como uma estratégia digital em reação às últimas derrotas do governo no Legislativo, a apuração da analista Isabel Mega. Desta vez, a mira é mais direcionada ao Senado do que à Câmara dos Deputados, que foi alvo, vamos lembrar, no ano passado, quando os deputados aprovaram o que ficou conhecido como PEC da blindagem, que criava mecanismos de proteção aos parlamentares. Outro alvo dos petistas nas redes é o Banco Central. Membros do partido defendem a personalização das queixas sobre os juros altos do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, que foi indicado por Lula, a ponto de colocá-lo como traidor. A avaliação interna do PT é de que o partido precisa endossar o discurso antissistema que aparece nas falas do próprio presidente de olho nas eleições. Vamos voltar ao debate. Bortoleto, esse mote, Congresso inimigo, ajuda ou atrapalha Lula? Narrativa, Juliana. Narrativa pura e simples. E esse é o ônus do presidente Lula ser do PT. O lulismo não é à toa que é maior do que o petismo. É maior por conta dessas desvirtuadas que, eventualmente, o partido apresenta. De se retrair, de colocar a culpa no outro, de se vitimizar quando a situação acontece. Durante 3 anos de governo Lula, aprovou o que quis. Não teve dificuldade para poder aprovar. Então, que história que é essa de Congresso inimigo? Que história que é essa de Senado inimigo? Isso não é uma verdade. Não é uma verdade, mas precisa ser apresentada como uma narrativa para ver se cola, para poder mostrar a ineficiência parlamentar, sim, do governo, para poder manter seu veto, para poder aprovar o seu indicado ao Supremo Tribunal Federal e outras coisas que talvez possam vir a acontecer. Hoje me parece, inclusive, até um tiro no pé do próprio PT e atrapalha os planos do governo sobre a jornada 6x1. Porque me parece que agora vai começar a ser discutido, não sei se da maneira devida que deveria ser discutido e que principalmente, na minha opinião, como já falei aqui na CNN, não deveria ser feito nem PEC e nem em ano eleitoral. Mas a minha visão é que atrapalha essa postura de composição, inclusive, do governo para poder fazer as aprovações que ele entende serem importantes, inclusive para a pauta eleitoral que ele apresenta. Na minha concepção, Juliana, é muito simples o que está acontecendo. A derrota doeu. A derrota foi retumbante. Isso não acontecia no Brasil há mais de 100 anos. Aliás, tirando um episódio, esse é o único. É quase inédito. Agora, a sequência da derrubada de um veto, que também é incomum, demonstra claramente que há necessidade de se mostrar que o presidente ele não é fraco, que ele não tem problema de apresentação das suas ideias e aprovação junto ao Congresso. O Congresso é que é inimigo. Na minha humilde opinião, uma narrativa que não se sustenta se a gente nos ativermos os fatos dos últimos anos. Como eu falei aqui no início do comentário. Como é que o Congresso pode ser inimigo se tanta coisa aprovou em prol do governo? Algumas de maneira correta, outras até em composições diferentes. A gente tem que lembrar que na semana que antecedeu a votação do indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, a liberação de emendas foi de 12 bilhões de reais. E nem assim conseguiu a sua aprovação. O que está claro para mim é que, de alguma forma, há necessidade de descolar o problema de condução no âmbito parlamentar que o governo apresenta e que dá sinais de fraqueza, inclusive para o pleito eleitoral, é preciso colar uma narrativa de nós contra eles, que é o modelo PT de apresentar essa questão. Eu volto e finalizo. Esse é o problema, talvez maior, do presidente Lula. Ele é do PT. Cardoso, concorda? Esse mote Congresso inimigo ajuda ou atrapalha Lula? Acho que a primeira coisa, nós temos que fazer uma separação, que para mim é muito clara. Uma coisa é o partido, outra coisa é o governo.
O governo Lula não é do PT. O PT é uma das principais, se não a principal força que integra o governo, até porque o presidente é petista. Mas as forças políticas que integram o governo são mais amplas. E os partidos têm o direito de disputar as suas políticas de acordo com as suas visões. E os partidos devem tensionar os governos para que sigam seus caminhos, como devem fazer todos os partidos governistas. Isso é absolutamente natural. E o PT está colocando a sua posição, ou seja, em relação ao governo, mesmo que o presidente da República ou ministros eventualmente discordem. Assim é a vida democrática. Nós não podemos dizer que PT é governo, o governo é PT. Segundo lugar, no Brasil, no sistema de hoje, a governabilidade é cada vez mais difícil, eu tenho dito isto. Vou dar um exemplo. Me recordo de um líder do Centrão que, quando o Jair Bolsonaro estava naquela confusão que ele aprontou da pandemia, eu perguntei para ele o que ia acontecer. Ele disse: ou Bolsonaro se ajoelha ou cai. Ele estava certo. Bolsonaro se ajoelhou. Ele entregou a chave das principais políticas para o Congresso Nacional e ficou só na sua pauta de valores, sem fazer absolutamente nada. Ou seja, o resultado foi o Executivo entregou as chaves do governo para o Legislativo. Conseguiu estabilidade? Conseguiu, mas a que preço? Ao preço de ele ter que amargar estar hoje num partido do Centrão que os seus próximos diziam: se gritar pegar ladrão ou pegar centrão, lembram da associação que se fazia? Ou seja, ele traiu o seu ideário político, traiu o seu programa para poder governar. Lula se recusa a fazer isso. E ele entrou dentro da postura de: eu não vou entregar a chave para o Congresso. Afinal, ele foi eleito por milhões de brasileiros para implementar o seu programa. E aí ele se depara com a conjuntura difícil, como se deparou Dilma Rousseff também no passado, quando, diante de uma crise econômica, o presidente da Câmara, para que parassem as investigações no caso da Lava Jato, disse: ou vem e me absolvem no Conselho de Ética da Câmara, o PT, ou eu abro impeachment. O PT não fez isso, Eduardo Cunha abriu o impeachment, e aí nós sabemos a história do que aconteceu. Hoje nós temos um conjunto de situações bastante curiosas. Lula não entregou a chave para o Congresso, e vejam, a CPI do Banco Master foi enterrada. Não é estranho? Jorge Messias, uma pessoa totalmente gabaritada que fez uma excelente sabatina, não é aprovado. Não é estranho? As pessoas efetivamente que tentaram um golpe de Estado e foram condenados perante a lei, têm aprovado uma redução disto. Será que não tem nexo em todas essas estranhezas? Será que não sepultaram o Banco Master, a CPI, em troca de alguma coisa? Não houve uma negociação aí, como houve no caso de Eduardo Cunha? A história dirá. A história dirá. A grande verdade é que o governo não se curvou e entregou a chave pelo Congresso. Ele vetou um projeto de lei que era nocivo para a democracia. Ele efetivamente afirmou a situação de defender Jorge Messias porque entendia que era um candidato que tinha todos os requisitos constitucionais. E mais, ele deu ordens à Polícia Federal para que investigasse o Banco Master, independentemente dos acordos que pudessem ser feitos no Congresso Nacional, para sepultar uma investigação que atinge muito setores da direita. Então, diante deste contexto, eu diria: a governabilidade, quando tem um certo preço, quem tem amor ao seu ideário político e compromisso com o voto que teve, não pode se curvar e entregar as chaves ao Congresso Nacional. Lula não fez isso e não fará.